Algumas informações internacionais agora. A cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais, que acontece neste fim de semana em Nova Delhi, na Índia, promete ser a reunião mais polarizada da história do grupo. As divergências sobre as questões climáticas e a posição dos países integrantes do bloco em relação à guerra na Ucrânia, tudo isso pode resultar num encontro sem uma declaração conjunta final. O Brasil vai defender que as nações ricas paguem a conta das mudanças climáticas. Todos esses detalhes chegam com o analista sênior de internacional, Américo Martins. A cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia, vai ser a mais dividida da história do grupo. Os países não conseguem chegar a consenso nenhum sobre os temas internacionais mais importantes do momento. Ninguém acreditava que eles conseguiriam resolver, por exemplo, as disputas relacionadas à guerra na Ucrânia. De um lado, os G7 pedindo ações e condenações muito fortes contra o Kremlin por conta da invasão. Por outro lado, China e Rússia prometendo vetar qualquer menção crítica ao conflito. Mas nos últimos dias a coisa piorou. E outros temas também passaram a ser pontos de disputa entre diversos países. Entre esses pontos, mudanças na matriz energética do mundo e também o combate às mudanças climáticas. O grupo do G7, por exemplo, quer que o G20 adote uma meta de triplicar o uso de energias renováveis até 2030. Arábia Saudita, Rússia, Índia e China são contra. O Brasil, que tem uma matriz energética renovável muito grande, apoia a decisão. Até porque estamos na liderança nesse quesito no mundo. Os países europeus, por outro lado, querem também que o G20 adote medidas para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Mais polêmica, com vários países contrários. Neste caso, o próprio Brasil quer ter a chance de explorar mais petróleo nas reservas descobertas mais recentemente. Como o G20 toma suas decisões por consenso, pode ser que nada crucial seja decidido em Nova Delhi. E pior, pode ser que pela primeira vez o G20 não tenha sequer um comunicado final dos líderes. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Nossa analista de economia, Thaís Herédia, já está aqui no nosso estúdio para destacar exatamente esse ponto que será defendido pelo presidente Lula, pelo governo brasileiro. Países ricos pagando a conta das mudanças climáticas que todo mundo, todo o planeta está enfrentando. Existe disposição dos países desenvolvidos de realmente receber essa fatura, Thaís? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Ainda não. Ainda há uma resistência muito forte e mesmo com todos os acordos assinados, depois da crise provocada tanto pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, essa dependência que o mundo acordou de uma hora para outra com uma dependência extrema do combustível fóssil, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela se mostrou muito mais difícil de atravessar e muito mais cara de atravessar. O presidente Lula tem um papel importante nisso, com todas as críticas que se faz, a postura que ele tem adotado diante dos grupos e algumas declarações polêmicas, mas ele passa a ser uma voz muito forte dentro da comunidade internacional para falar e cobrar os países ricos a manter a promessa que fizeram, o compromisso que fizeram de enviar para as nações em desenvolvimento, especialmente aquelas mais pobres, pelo menos 100 bilhões de reais para ajudar os países a enfrentar as mudanças climáticas. Há dois tipos de cobrança. A cobrança pelo financiamento verde, que é investimento em transição energética, em mais eficiência da atividade produtiva para reduzir as emissões. E o financiamento climático, esse é doação mesmo, é transferência de renda numa responsabilização dos países ricos que se aproveitaram e ficaram ricos quando a questão climática não existia. E hoje os mais pobres, especialmente a África, que são os países que mais sofrem com a transição climática, com a mudança climática, sem caixa para fazer, sem condições de renda para fazer isso. Então, Márcio, o Lula tem esse papel de manter e levantar a voz sobre essa cobrança. Não necessariamente vai haver uma resposta. Os países estão muito resistentes a abrir o seu próprio caixa. Hoje a geopolítica
está muito ensimesmada, né? Todo mundo lidando com o seu próprio quintal e isso tem gerado muita cobrança, mas não necessariamente resposta adequada.